Graças e paz a todos, boa noite, graças a Deus e com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui junto para continuar fazendo a obra do Senhor. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus o Senhor nos deu graça, força, segurança, proteção e corações voluntários, né? Para que nós possamos estar aqui mais uma vez. Então, quero convidar você a estar conosco aí nessa live. Que o Senhor esteja aí compartilhando com seus amigos, parentes. Enfim, convide todos aí para fazermos uma reunião e juntos cultuarmos a Deus nesta noite mais uma vez. Amém? Meu nome é Donizete, sou pastor da Igreja Vida com Cristo e espero que nesta noite mais uma vez o Senhor fale conosco. Amém? Mas antes de nós darmos início à palavra, eu já quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24. Nós vamos ler até o 34, e em seguida estaremos orando para que o Senhor continue falando conosco. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 24, assim diz a palavra do Senhor. Melhor, 25, desculpa, 25. Mateus 6, 25 diz lá: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves dos céus, não plantam, nem colhem, e nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia com o seu próprio mal. Amém? Palavra do Senhor. Convido você a estar orando para que o Senhor continue a falar conosco após a leitura da palavra do Senhor. Pai eterno, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Quero que nesta noite, mais uma vez, a graça, a unção, o poder, o conhecimento que vem do Teu Espírito Santo possa estar, ó Deus amado, nos dirigindo nesta noite, através desta mensagem, através desta palavra lida, Pai, para mais uma vez orientar, ó Deus amado, e conduzir o Teu povo na Tua presença, Pai. Dai-nos, ó Deus amado, uma noite de bênção. Ó Deus, que os corações, ó Deus amado, nesta noite, mais uma vez, possam se abrir para Ti, Senhor Deus amado, e que o Senhor habite nesses corações, ó Deus, para fazer uma grande obra, não só de transformação, mas, ó Deus amado, conduzi-los à Tua graça, para a glória do Teu santo nome. Assim oramos, graças a Deus. Amém, meu amado? Então vamos lá. Aqui está exposta a palavra de Deus. Ela já é bastante conhecida por alguns, né? Porque fala da ansiedade. E
não querendo bater na mesma tecla, né? Mas exatamente pela condição que estamos vivendo, e não somente essa, né? Mas a condição do homem, né? Porque aqui o Senhor revela a condição do homem natural, o seu dia a dia, né? Não só em tempo de crise, não só em tempos de dificuldade, mas aquilo que realmente preocupa o homem. E é certo que a nossa vida, o dia a dia das nossas vidas, a maior parte das nossas preocupações é exatamente isso, né? O que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, quer dizer, é uma preocupação pessoal, né? Aquilo que está para mim, o que eu vou conseguir, o que eu quero, né? Então é uma situação bastante individualista, nós podemos dizer assim. E é por isso que Jesus orienta a não vivermos a ansiedade, porque a ansiedade é uma coisa, em termos de medicina, né, até fisicamente, é uma coisa ruim para o homem. Então, traz algumas situações, alguns sintomas para o homem, de muitas situações, de muitas dificuldades. Então, nós precisamos, na verdade, conhecer a verdade. E eu quero mostrar hoje para vocês, na palavra de Deus, a questão da busca certa. Os homens têm buscado todas estas coisas. E essas coisas têm trazido preocupação aos homens. Porque os homens, na verdade, vivem numa incerteza. E eu quero, nesta noite, trazer a você esta palavra, a questão da busca certa. Nós falamos na quinta-feira passada, né, nós pregamos sobre a questão de você trazer o Senhor para dentro de si, ou trazer o Senhor para dentro da sua casa, do seu lar, da sua vida. E isso é uma grande realidade, né? Essa busca, essa busca de você ir lá e trazer o Senhor, buscar o Senhor para a sua vida, realmente vai trazer uma grande mudança, uma grande transformação na sua vida. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a questão da busca certa. Vamos assim, preste bastante atenção. Dentro desse texto que nós lemos, nesse texto que vemos, a preocupação do homem é por causa disso, né? Há uma grande preocupação do homem. Por causa disso é que acontece, na verdade, os caos da vida. Perdão, é que acontecem os caos da vida. Aí o que acontece? Né? Porque o caos não é só quando acontece esse tipo de situação. Nós já vivemos vamos dizer, alguns caos na vida, né? Até mesmo biblicamente dizendo, nós já vimos algumas situações assim, de fazer o homem ficar desesperado. Nós já vimos aí há pouco tempo, não é verdade, as inundações que surgiram por causa da grande chuva que temos. Então houve aí, todo mundo falou de destruição, de caos, né? Nós vimos há alguns anos, ao ano passado, nós vimos a questão da greve, eu acho que foi o ano passado, da greve dos caminhoneiros, né? Que todo mundo achou que seria um caos, aí foi uma correria, uma loucura nos mercados, né? E tantos outros caos. E agora esse agora, que traz exatamente ao homem uma grande preocupação. E essas preocupações, com elas, né, na verdade, vem o que? A insegurança, vem o pânico, o medo, a incerteza e o desequilíbrio. É isso que nós temos visto em todo o tempo que o homem tem vivido, não só neste momento, mas em toda a vida do homem, porque o homem não consegue entender o caminho do amanhã, e é uma incerteza para o homem comum, que eu digo, né? Ele vive, na verdade, num caos, porque ele vive numa insegurança, num pânico, num medo, né? Numa incerteza e num desequilíbrio. Os homens têm falado sobre pânico, né? No sistema de saúde,
caos no sistema de saúde, caos no sistema de segurança, caos nisso, caos naquilo, e tudo isso tem trazido ao homem toda essa situação: segurança, pânico, medo e, por fim, o desequilíbrio. E quando causa o desequilíbrio, nós vemos isso: as pessoas tomando posição para si próprias, né? As pessoas passam por tudo isso porque perdem um sentido real ou a realidade da vida. E aí revela-se o verdadeiro índole do homem, o seu egocentrismo, isto é, olha somente para si mesmo e suas próprias necessidades. É exatamente nesses momentos que nós vemos a realidade de cada um. Nós vemos aí as pessoas indo para os mercados e praticamente cobrando tudo, né? Aqueles que podem, né? Enquanto aqueles que não têm muita condição, que pode comprar apenas um ou dois produtos, chega lá não tem mais, porque o outro chegou lá e comprou quase tudo. E a gente tem visto essas situações em muitos momentos da vida do homem. E é nesses momentos que a gente vê realmente a índole do homem, o caráter do homem. Porque no dia cotidiano, ou no dia a dia do homem, ele masqueia, né? Ele anda com a sua máscara, né? E tenta aí manipular as coisas para obter para si próprio as suas vontades. Então, a diferença de um tempo normal com o tempo do caos é que simplesmente o homem, na verdade, ele faz uma maquiagem, né? Naquilo que no caos ele é a realidade. Então, ele, no tempo comum, ele usa das suas artimanhas e dos seus argumentos para trair para ele aquilo que é do seu benefício. Mas no tempo de caos, isso não importa, ele não precisa fazer isso. No tempo do caos, ele simplesmente se expõe quem realmente ele é. E aí nós vemos esse tamanho desequilíbrio que nós temos visto aí na humanidade. Não só nesses dias, mas em toda a humanidade. Eu quero te trazer para a palavra do Senhor, porque ela, a própria palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Na verdade, a palavra, ela é a verdade que nos revela a verdade e a qual nos liberta. Nos liberta exatamente dessa situação, dessa condição do homem, né? Essa índole que o pecado tanto feriu, tanto manchou e tanto marcou a vida do homem. Então, quando nós vemos para a palavra, as coisas começam a ficar mais claras. E em tempos de caos, a palavra nos ensina que nós podemos realmente ter uma vida tranquila. Então eu quero te trazer para a palavra, e aqui quero te mostrar, tanto para o cristão como aquele que não é cristão. Isso é, na verdade, é para todo mundo, porque nós sabemos que alguns cristãos, exatamente neste momento dessa situação, têm se comportado de maneira duvidosa pela questão da sua vida com Deus. Porque eles, até mesmo alguns cristãos, estão aí, né? Tomando partidos, alguns cristãos estão criticando, alguns cristãos estão apontando esse e aquele como o errado, como o certo, né? Como o causador de tudo isso. Muitos cristãos estão ali fazendo a sua parte para si próprio, não olhando até mesmo até aqueles que são da sua membresia. E, infelizmente, nós temos no meio todo tipo de pessoas. Então eu quero falar não somente para os cristãos, mas também para os não cristãos, para que tanto um como o outro possam abrir a mente, porque nós temos aqui, para o cristão, você tem todos os argumentos aqui para ter uma vida em paz, mesmo no tempo de caos. E para aquele, você, meu amado, que ainda não tem uma posição para com Cristo, eu quero te mostrar que há uma possibilidade de ainda no meio deste caos, no meio de toda essa situação, não só essa que nós estamos vivendo, mas eu quero falar de maneira geral, da vida geral. Eu quero que você entenda que na palavra de Deus
Existem todos os argumentos para que você possa ter uma vida de paz. Então eu quero mostrar para o cristão e não cristão que no meio de tudo isso que a humanidade passou ou está passando, temos uma resposta para uma vida totalmente em paz. Vamos lá então para ver essa vida, porque eu tenho visto aí o desespero de muita gente, não é verdade? E posso te dizer que eu era um desses. Até Deus, num dia desses aqui, na verdade, na sexta-feira passada, eu vim aqui na igreja orar e o Senhor colocou no meu coração exatamente isso, E eu falei com o Senhor está falando comigo? Eu gostaria de saber, o Senhor permite que eu transmita isso para a igreja, que eu transmita isso para o seu povo, porque como eu, muitos possam estar da mesma maneira. E o Senhor colocou esta palavra no meu coração. Então vamos lá, veja bem, as nossas orações, a minha e a sua, para o Senhor, tem sido de pedirmos o que na verdade Ele já nos deu, ou na verdade Ele já nos tem prometido, já está na promessa, E como se nós tivéssemos que lembrar Ele, às vezes nós oramos ao Senhor como se parece que nós temos que lembrar o Senhor que Ele tem que fazer isso e aquilo para nós, como que se já não tivesse na palavra. Então eu quero te trazer você aqui, só para você meditar, Isaías 49, se você puder abrir aí, Isaías 49, no versículo 14, diz lá, Sião, porém diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. No 15 ele diz lá, como uma resposta, pode uma mulher esquecer-se o filho de que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Contudo, ainda que esta se esqueça, ao extremo que ele chega, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Vê, nas palmas das minhas mãos te gravei, e nos teus muros estão continuamente a minha presença. Olha o que ele diz lá, ele chega a um extremo bastante interessante, Ele fala como que uma mãe pode esquecer o filho que amamenta, que acalanta, que põe ele no colo. Ele diz, assim que isso mesmo possa acontecer, que ele acha, seria um absurdo uma mãe esquecer de um filho, geralmente, Então ele chega num extremo bem assim, e ele diz, ainda que ela possa esquecer, eu não me esquecerei de ti. Então, meu amado, o que nós podemos dizer? As nossas orações não devem ser mais ou menos assim, Senhor, me cura. Não é assim que nós oramos? Senhor, me cura, Senhor. Mas na palavra o Senhor já disse que nos trouxe a cura, já determinou a cura sobre nós. Então, na verdade, a nossa oração poderia ser assim, Senhor, eu estou curado. É uma determinação sobre aquilo que já está imposto sobre nós. É tomar posse, é trazer a bênção do Senhor para você. É aquilo que nós falamos na quinta, É trazer o Senhor para a sua vida. O Senhor não está distante de você, o Senhor não está longe de você, o Senhor não está no outro planeta, para que você grite e avise Ele, e Ele, eu tenho que me lembrar, nossa, eu preciso ver o irmão lá, eu preciso ver fulano lá, é mesmo. Não, já existe a promessa. Então, quando nós orarmos, em vez de nós orarmos assim, Senhor, me cura, nós podíamos orar assim, Senhor, eu já estou curado, porque eu estou sobre a promessa de Deus. Quando nós orarmos, existem maneiras, Senhor, me liberta. Quantos de nós pedimos libertação do Senhor? Senhor, me liberta. Mas na verdade nós poderíamos orar assim, Senhor, eu já estou liberto. Porque quando eu entrei na presença de Deus, quando eu aceitei o seu chamado,
Ele já iniciou o processo da minha libertação. Porque quando eu ouvi o chamado de Deus, na verdade foi o Espírito Santo que já veio sobre mim, me convenceu dos meus erros, quando eu ouvi a palavra de Deus, e aí eu me entreguei ao Senhor. Então, na verdade, ele já começou o processo de libertação. Então, o que eu devo pedir ao Senhor? Senhor, me liberta? Não, Senhor, eu já estou liberto. Agora continua. Então, as nossas orações devem ser orações de confirmações, não de incerteza, porque quando nós oramos, Senhor, me cura, parece que nós estamos achando assim, me cura, mas será que Ele vai me curar? É por isso que muitas das vezes nós pedimos ao Senhor e não recebemos, porque a palavra diz que nós pedimos mal. Então, tudo isso, cura, libertação, livramento, prosperidade, tudo isso já está no pacote da promessa de Deus. Então nós precisamos buscar de maneira certa. Então eu quero te trazer de novo para a palavra, né? Aqui, nesse mesmo texto que nós lemos, né, de Mateus capítulo 6, que nos fala sobre a preocupação do homem, nos traz, na verdade, a resposta. Aqui mesmo, não só nesses versículos, mas no capítulo 6, tem duas partes aqui que ele já nos mostra uma resposta na questão do que nós devemos buscar, porque se nós buscarmos isso que ele pede aqui, nós teremos tudo aquilo que ele nos prometeu e tudo que está para nos favorecer. Olha o que ele diz lá no versículo 33 do capítulo 6. Depois dele, falar do homem, explicar para o homem que não precisa ficar ansioso, porque os passarinhos não semeiam, mas não passam fome, os lírios, eles não plantam, não cultivam, mas eles são incrivelmente vestidos, e ele diz, quanto mais você, homem, e ele diz, de pequena fé, o Senhor não será favorável a nós? O que devemos então fazer para que nós possamos viver uma vida fora dessa preocupação? E ele diz lá no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, toda preocupação vai ser acrescentada. O que eu e você precisamos fazer é buscar o reino de Deus. Olha o que ele diz mais, lá no versículo 10 do próprio capítulo 6 aí, ele diz lá, a oração que ele nos ensinou, E olha, nesse modelo de oração, olha o que ele diz no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, no 33 ele diz, buscai primeiro o meu reino. No versículo 10 da oração modelo ele diz, venha o teu reino. Então, o que nós podemos tirar disso? Aí está, poderíamos até parar por aqui, porque você já encontrou a resposta. O que você tem que fazer para tirar todas essas preocupações de nossas vidas? É buscar o reino de Deus. É trazer o reino de Deus para a sua vida, para que a vontade do Senhor seja feita na sua vida. E a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e nós precisamos entender e buscar essa vontade de Deus. Nós precisamos entender que a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Então nós precisamos entender que até mesmo no meio do caos, existe aí uma ação gloriosa de Deus. Tanto é se eu estiver buscando o reino de Deus. A gente vê que as pessoas estão buscando notícias, se enchendo de notícias daqui e dali, e isso, na verdade, em vez de estar trazendo tranquilidade, tem trazido pânico, tem trazido mais medo, mais insegurança, mais incerteza, e tem desequilibrado a vida de muitos. E tem muitos aí que estão ficando doidos com esse negócio de quarentena,
E ele já está começando a fazer coisas malucas. E tem uns que já não querem mais saber de quarentena. Ele quer sair para a rua, né? Sem medir os perigos. E a palavra de Deus diz para nós sermos prudentes, né? A palavra de Deus diz para nós vigiarmos, até mesmo nós como crente. Nós precisamos ter entendimento desse momento. E não nos darmos de super-homem, não. Mas entendermos que precisamos ter este momento, exatamente um momento para que Deus possa agir de maneira melhor em nossos corações, porque nós vamos estar afastados de toda a contaminação deste mundo. Então esse é um momento excelente para nós meditarmos nisso, em buscar realmente o reino de Deus. O que eu tenho buscado na minha vida? De que maneira eu tenho buscado as coisas para a minha vida? O Senhor diz aqui, após ele descrever um pânico, após ele descrever uma insegurança, uma incerteza nas preocupações do homem, ele diz assim: buscar meu reino em primeiro lugar. Quer dizer, em primeiro lugar, você, em vez de você ficar preocupando que vai acontecer isso, que vai faltar isso, que não vai ter isso, você deve buscar o reino de Deus. Nós devemos buscar o reino de Deus, porque isso é muito importante, né? Aqui o Senhor pede para buscar, né, o reino de Deus. E no 10, ele reforça, na verdade, dizendo para que o reino do Senhor venha a ser sobre nós. Estão aí as respostas para que possamos ter uma vida tranquila e de paz. Precisamos viver o reino de Deus. Eu e você precisamos viver o reino de Deus, pois o reino de Deus que eu e você encontraremos, é no reino de Deus que eu e você encontraremos tudo o que precisamos para esta vida e para alcançar também a eternidade. No reino de Deus nós temos tudo. A palavra nos mostra tintim por tintim o GPS, o caminho, né, correto para nós alcançarmos paz e tranquilidade nesta vida e também na vida eterna. Essa é uma grande realidade. E a gente vê que muitos cristãos não estão vivendo intensamente este reino. Eles continuam vivendo este reino. Não só cristão, mas o homem como comum, como um todo, está vivendo esse reino. E é por isso que vivemos aí esse pânico, esse desespero, esse medo. Olha o que o Senhor disse lá em João, 1 João, capítulo 5, versículo 10, quer dizer, João 18:36. Olha o que ele diz lá no livro de João 18:33. Diz lá, Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Ele diz, quando ele foi, tem sido ali julgado, né? Colocado na frente de Pilatos, e ele foi falado que ele era um rei. Ele diz, olha, o meu mundo não é, você diz que eu sou rei, mas na verdade o meu reinado, o meu reino não é daqui. E ele continua dizendo lá, né, meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus, mas meu reino não procede deste mundo. Por isso que quando Jesus partiu para a cruz, os discípulos não fizeram uma passeata, não pintaram a cara de cores assim, não impuseram bandeiras, né? E não saíram batendo panelas e latas e dizendo isso e aquilo. Eles se calaram, porque aquilo tinha que se cumprir, porque cumprindo-se aquilo, cumpria-se essa palavra que Jesus falou, e ao mesmo tempo cumpria-se a obra para a nossa salvação. Era necessário isso. Mas Jesus diz assim, meu reino não é daqui. Eu não vim aqui buscar riquezas e glórias neste reino, nesse mundo ou nesse reino. Eu venho buscar, na verdade, o meu povo, para que o meu povo viva no meu reino. Por isso que ele fala aqui, ó, busquem o meu reino.
Busquem, foi para isso que eu vim, para que vocês me conheçam e que vocês busquem então o meu reino. Olha o que ele diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Primeira carta de João. Olha o que ele diz lá: sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Olha o que João diz aqui. Ele diz: olha, nós sabemos, conforme a palavra do Senhor revelada a nós, em todo o seu contexto, nós sabemos que este mundo está regado no pecado, está dominado pelo maligno. Quando fala que jaz no maligno, ele está falando, não é que o diabo está sentado num trono assim, tal, né? Não, é a questão do pecado, é a questão da maldade do homem. Então, jaz o maligno. Quem é que gera o pecado no coração do homem? Quem é que formou o pecado no coração do homem? Não é? Foi o inimigo, foi o maligno, foi Satanás. E a palavra de Deus diz que ele ainda impera. Ele diz que o príncipe desse século tem tentado cegar exatamente esse conhecimento, para que os homens não entendam isso. E olha que ele continua dizendo lá no versículo 20: e sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos a Deus, o Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com Deus, com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Então, olha o que ele disse: através dele nós sabemos que o mundo está regado no pecado, está regado na vaidade, está regado no medo, na insegurança, em todas essas coisas, né? Está sendo dominado pelo maligno, pelas intenções do maligno, né? O João, ele diz lá no versículo 10, no capítulo 10, diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. Então ele veio para este mundo para cumprir essas determinações. Como ele vai fazer isso? Tirando esse entendimento do homem, cegando o conhecimento do homem, para que o homem não compreenda e não entenda, ou até mesmo não venha conhecer essa verdade. Porque quando o homem começa a buscar o reino de Deus, quando o homem começa a trazer o reino de Deus para a sua vida, ele começa a descortinar diante dele a gloriosa vida, a verdadeira vida, como Paulo, né? Quando caiu as escamas dos olhos de Paulo, ele pôde enxergar o verdadeiro cristianismo, o qual antes ele era um perseguidor, mas se tornou um perseguido. Mas ele entendia o evangelho agora, ele entendia o que era ser um cristão. E é isso que a palavra está nos dizendo, meu amado, para nós buscarmos o Senhor. Se você buscar o reino dele, você vai descobrir no reino de Deus, que não tem nada a ver com esse reino aqui, né? Como diz lá em Pedro, nós somos peregrinos neste caminho aqui, né? Esse mundo é apenas uma ponte de passagem para nós irmos para o lugar onde Deus realmente nos quer. Então, meu amado, desse mundo nós não vamos levar nada e nem tampouco queremos alguma coisa deste mundo. A única coisa que vale a pena nesse mundo é conhecer Jesus e saber que podemos viver graciosamente com Ele ainda neste mundo, aqui nesta vida, né? E aqui eu quero te passar para você alguns meios do reino. Quando você conhece o reino, quando você busca o reino em primeiro lugar, você vai descobrir coisas fantásticas na sua vida, coisas que lá no passado, coisas que talvez até mesmo ontem você estava vivendo, mas hoje a sua vida pode mudar. Hoje, se você tomar essa decisão aqui, ó, e tirar todas as preocupações, deixando ela de lado e vindo buscar o reino de Deus,
trazendo o reino de Deus para você, para que seja feita a vontade dele aqui na sua vida, aqui na sua casa, aqui no seu lar, aqui na sua comunidade, aqui nos seus relacionamentos, para que seja feita a vontade dele, como é a vontade dele no céu. Quer dizer, o governo total, né? O governo total de Deus. Vamos lá. No reino de Deus, eu não preciso ter medo. E nós vemos que uma das preocupações do homem leva o homem ao medo. Quantos de nós já não ficamos com medo por alguma coisa? E não vamos muito longe. Estamos vivendo aí dias que tem levado ao homem ao medo, ao pânico, ao desespero. Mas a gente não precisa temer. Como eu disse lá no início, todas as promessas já estão demarcadas na Bíblia, já estão reveladas na Bíblia. Então eu não preciso ter medo. No reino de Deus, se eu buscar o reino de Deus, se eu viver esse reino terrestre, eu vou ter muito medo, porque eu não sei o que tem do outro lado do muro ou após uma esquina. Eu não sei como é o meu dia de amanhã. Então esse reino me assusta. Os dias desse reino me assustam. Mas quando eu busco o reino de Deus, o horizonte da vida é descortinado diante de nós. E olha o que ele diz lá: no reino de Deus não preciso ter temor. Eu convido você a abrir lá em Isaías 41, versículo 10. E ele diz lá: não tenha medo, pois estou com você. Não desanimes, pois sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. O Senhor, meu amado, não precisa ter medo. Eu e você não precisamos ter medo. Olha o que ele diz aqui, né? Para o que o profeta Isaías disse aqui: não tenha medo. Eu te sustentarei. Está aqui, ó, eu te fortalecerei, eu te ajudarei, e com a minha vitoriosa mão eu te sustentarei. Amado, voltando lá à questão da oração, o Senhor não esqueceu de nós, não, irmão. Ele continua agindo desta mesma maneira para mim e para com você. Se você buscar o reino dele, você vai viver isso. Você não vai viver com medo, não vai viver esse pânico desses dias. Os assuntos das rodas, hoje, é só sobre isso. E eu estava vendo aí uma mensagem do ministro da Saúde, ele até dizendo assim: olha, que as comunicações de tudo isso tem que sair dele, do Ministério da Saúde, dele, do Ministro da Saúde. E é incrível que ele deu um conselho, ele disse: olha, gente, desliga a televisão. Não sei se você ouviu isso. Ele disse: desliga a televisão, para de assistir televisão. Porque ele diz que a televisão está enchendo a cabeça do homem de coisas, de lixos. Ele diz: senta com a sua família, senta com seus amigos e conversa sobre outras coisas. Conversa até mesmo sobre uma questão de vocês passarem por tudo isso. E ele disse: olha, não precisam ficar em pânico. Quer dizer, às vezes o homem normal lá, Deus falando pela boca dele, mas por causa do desespero, do medo, do pânico, eu fico caçando outras informações. Mas fulano diz que está assim. Mas fulano diz que vai fazer isso. Mas ciclano diz que vai fazer isso. Meu amado, vamos ouvir a voz daquele que é a voz correta. No sentido aqui para nós, é do ministro da Saúde. Mas na nossa vida total, na nossa vida cristã, como cristão, a voz de Deus é a última voz que nós devemos ouvir. A voz de Deus, ela é a última que vai dar a verdadeira palavra para nós. E a palavra de Deus diz aqui, ó, que você não precisa ter medo, porque Ele vai estar contigo. No reino de Deus, eu e você temos paz. Mais uma vez, nós vemos aí que o homem
não tem vivido paz. Uma insegurança tão grande, né? A própria segurança pública, né? Antes dessa demanda aí do coronavírus, tudo que você via na reportagem era a respeito sobre segurança, porque era ladrão fazendo isso, era gente sendo morta, era gente sendo atacada, era mulher sendo isso, violentada, você só via isso, e a reclamação era que a segurança está ruim, a segurança está ruim, né? A segurança está ruim. Quando não era segurança, é a saúde. Aí mostrava os hospitais lotados, isso, aquilo, todo mundo, doentes acumulados ali nos corredores, e aí viviam nessa situação. A saúde está no caos, a saúde está mal, a saúde não está bem. Então, na verdade, por todo tempo, ou por onde a gente olhava, ou olha, nós não temos paz, nós não vemos paz. Nós não vemos ninguém olhar, chegar na notícia e dizer, olha, aconteceu uma coisa maravilhosa no bairro tal, aconteceu uma coisa incrível na família tal. Olha, hoje milhares de pessoas alcançaram alguma coisa. Não, é só crime, é só coisa que nos traz a insegurança, né? Nos tira realmente a paz. E em João, no capítulo 14, no versículo 27, o Senhor diz assim: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Amém, meu irmão? A paz que o Senhor nos dá é um presente. Quem busca o reino de Deus tem paz. Mesmo em meio ao caos, tem paz. O salmista diz que 1000 darão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem tem o reino de Deus, vive o reino de Deus, ele tem paz. Essa é uma realidade. Nós não temos visto isso numa totalidade da vida cristã. Mas aqueles que buscam isso, na verdade, exatamente nos dias de hoje, olha, meu amado, tem passado os dias tão tranquilos, sem nenhuma preocupação. Eles têm sido vigilantes, eles têm sido cautelosos, mas não há pânico nos seus corações, não há medo em seus corações. Eles estão dormindo e levantando, louvando a Deus, glorificando o Senhor, aproveitando com sabedoria esses dias, esses momentos, para viver família, para viver amigos, né? Para compartilhar coisas que foram esquecidas por causa da preocupação do dia a dia. Então, aqueles que estão vivendo o reino têm paz, estão vivendo tranquilamente. No reino de Deus, eu tenho cura, meu amado. A cura aqui pode ser tanto física como espiritual, né? Vemos na palavra várias curas realizadas pelo Senhor. O Senhor tem, aqui na Bíblia tem várias, né? Nós podemos ver até mesmo na sequência aqui do Sermão da Montanha, que é esse daqui, né? Ele diz aqui, ó, Jesus cura os leprosos, não é verdade? O centurião de Cafarnaum, nós já vemos alguns milagres do Senhor sendo realizados, né? Lá no versículo 14 do capítulo 8, temos aqui a cura da sogra de Pedro. Então nós já vemos aqui alguns milagres de cura que o Senhor fez através da sua grande obra. Então, na verdade, o Senhor já nos prometeu isso. Já há uma promessa de cura para nossas vidas. Olha o que ele diz lá no Salmo 103, versículo 3. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele perdoa e cura. Então, na verdade, meu amado, aqui existe a cura que é tanto física como espiritual. Porque o perdão é a cura da alma.
né? E as enfermidades é a cura do corpo. E ele diz lá, ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Então ele cura a minha alma e cura o meu corpo. Isso é promessa de Deus, né? Isso já está contido na palavra do Senhor. No reino de Deus eu tenho a provisão. Bem interessante essa, né? Nós vemos aí uma demanda nos mercados, né? E agora está mais calmo, né? Mas no início, algumas notícias, né? Apareciam, gente, 6, 7 carrinhos. Mas não era de 6, 7 pessoas, era de uma só. Lá com caixas disso, caixas de aquilo, caixas daquilo outro. Brigas no mercado, né? Teve gente que brigou no mercado, achando que o outro estava levando demais e não sei o quê, né? Então, quando a gente resume tudo, é exatamente isso. É a preocupação, o pânico das pessoas, não é verdade? E quando eu busco o reino de Deus, eu tenho provisão. O Senhor provê para mim tudo aquilo que eu necessito. E ele diz lá no Salmo 23, versículo 1. Ele diz lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entendeu, meu irmão? Essa é uma promessa de Deus aqui. No reino de Deus, posso caminhar tranquilo, sossegado. Salmo 23 ainda aí, ó, no versículo 2 e 3, olha o que ele diz lá. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. O Senhor, né? O Senhor me faz andar em caminhos tranquilos, sem apavoramento. No reino de Deus eu tenho segurança. No Salmo 23, aí mesmo, no versículo 4, ele diz: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estarás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protege. Então, meu amado, mesmo em meio a esse caos, eu posso viver no reino de Deus segurança, porque a vara dele me protege. A vara e o cajado eram usados para resgatar, proteger e guiar as ovelhas, não é verdade? E elas se tornaram um símbolo amoroso do zelo de Deus para com o seu povo, né? Então é como se fosse um símbolo, a vara e o cajado, que fazia com que os pastores conduziam, protegiam e guiavam as suas ovelhas. Aqui se torna uma metáfora, né? Deus usa isso dizendo que é a presença de Deus na minha vida, né? Que o cajado ali e a vara hoje representa a presença de Deus na minha vida, e Ele sempre me protegerá, me guiará pelos caminhos certos da vida e corretos no Senhor. E por fim, meu amado, o reino de Deus, como nós vimos lá, ele é o reino de Deus. No reino de Deus eu tenho justiça, pois quem governa é o justo juiz. É o justo juiz. No reino de Deus, eu e você temos justiça. Nós sabemos que nesse mundo a injustiça corre solta, né? Não só no meio político, mas isso em todas as áreas, né? Quantos que no meio dessa situação não se usou, né? Não usou aí de fraude, né? Aumentando os preços, falsificando os produtos. Isso é uma injustiça, né? Quer dizer, no meio de um caos, o homem, como nós falamos no início, quer viver para si próprio, né? Quer viver a sua soberba. E só para encerrarmos, eu quero que você vá lá em Sofonias, né? No livro de Sofonias, o profeta Sofonias, no capítulo 3, a gente não vai ler ele todo, porque as horas já estão bem avançadas e a plaquinha já foi levantada, né? Mas eu quero te deixar bem claro e rapidamente tentar explicar para você um pouco aqui desse capítulo. Esse capítulo fala sobre a futura Jerusalém.
Nesse momento aqui do profeta Sofonias, Jerusalém estava realmente perdida, né? Totalmente sem direção, estava vivendo apostasia, estava vivendo uma coisa muito ruim. Aí o profeta Sofonias vem e profetiza, né? Sobre a cidade de Jerusalém, e ele diz lá no versículo 1, ele diz assim: ai da rebelde e manchada, da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. E ele vai falando aqui da corrupção que estava tão grande, que estava corroendo os corações dos seus líderes. Então no versículo 3 ele vai falar dos príncipes, dos juízes. No versículo 4 ele vai falar dos profetas e dos sacerdotes, que estavam vivendo uma vida terrível, vivendo para si mesmo. Olha o que ele diz lá dos juízes: os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam nada para o dia seguinte. Quer dizer, eles tomavam tudo para eles mesmos, né? Os seus profetas eram arrogantes e traiçoeiros, os seus sacerdotes profanavam o santuário. Então Deus estava vendo tudo isso, porque usou o profeta Sofonias para falar. Então Deus está vendo a injustiça deste mundo, e Ele agirá com justiça, porque no versículo 5 até o versículo 7, Ele vai falar a sua justiça, do seu agir, né? No versículo 8, Ele vai fazer uma declaração, né, do juízo. E do versículo 9 até o versículo 13, Ele vai começar a fazer a mudança, né? A mudança na geração ali de Judá, né? Ele começa a promover a regeneração e a restauração de Judá. E no 14 em seguida, o povo é convidado, depois do Senhor restaurar, né, o justo juiz, entrar com justiça e aniquilar todos aqueles que faziam a injustiça. Ele convida o povo a cantar alegremente, ele convida o povo a festejar. E esta noite, meu amado, eu quero trazer para você exatamente esta mensagem, tão ela como é no final aqui. Deus é um justo juiz, meu irmão. E se você buscar o reino dele, como nós vimos aqui, você terá todas essas coisas. Será dada a você todas essas coisas, porque elas já estão aqui como promessa. Deus só fala assim: olha, no meu reino tem isso. Se você buscá-lo, você receberá isso. Então nesta noite eu te convido, meu amado, como o Senhor convidou aqui o povo de Judá, quando houve restauração, onde houve regeneração do povo, que deixou a malícia, que deixou o mundo, e se voltou para Deus, e buscou a Deus, e o Senhor os convidou para ter um alegre cântico. Esta noite eu convido você para isso, meu amado, para você buscar o reino de Deus, e através dele você está vivendo uma vida de grandes felicidade, sem medo, vivendo paz, vivendo cura, vivendo provisão, vivendo tranquilidade, vivendo segurança. É o que está faltando, como o Senhor mesmo diz aqui na sua palavra, no coração preocupado do homem deste mundo. Mas se você buscar este reino, o Senhor fará grandes obras na sua vida e restaurará, como Ele restaurou Judá, como Ele tem restaurado a tantos ainda. Então nesta noite, meu amado, e diante desta palavra, eu te convido, meu amado, a estar orando conosco. Eu convido você que está nos ouvindo, meu amado, e assistindo essa live, se porventura você ainda não entregou o seu coração a Jesus, se por aventura você deixou de buscar este reino e tem vivido uma vida preocupada neste mundo, eu te convido a você voltar
a buscar o reino de Deus. Eu te convido a você viver este reino de Deus, como na quinta-feira você foi convidado a trazer Jesus, trazer Deus para dentro da sua vida. Hoje eu convido você a viver o reino dele, a viver este reino que te dará paz, que te dará tranquilidade, não te trará medo. Eu quero orar por você agora que está tomando essa decisão. E logo estaremos fazendo a oração para todos aqueles que fizeram seus pedidos. Amém, meu amado? Enquanto nós oramos, você pode até mandar os seus pedidos, que ainda dá tempo. Já chegou nas minhas mãos alguns deles, mas nós vamos orar hoje, agora, para você que está aceitando Jesus, que está reconhecendo que você precisa estar nesse reino, que você precisa voltar para esse reino. Levante a sua mão onde você está agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, juntamente, ó Deus amado, com essas pessoas que em nome do Senhor Jesus ouviram a Tua palavra, Pai, e têm andado, Deus amado, em desespero, em angústia, em medo, em insegurança, em incerteza, em desequilíbrio de suas vidas, ó Pai. Que nesta noite, Deus amado, através desta palavra, Senhor, o Senhor venha se revelar a elas, e que elas comecem então agora a buscar o seu reino, trazerem o teu reino para elas, ó Deus amado, para que elas possam viver todas as promessas do Senhor, para que elas possam receber, ó Deus amado, a porção para viver nesta vida excelentemente e alcançar a vida eterna para a glória do teu santo nome. Eu, Pai amado, os recebo como igreja do Senhor e os abençoo nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu amado? Você que tomou uma decisão, manda a sua live aí, fala o seu nome, fala aí, ó, irmãos, eu estou aqui, escutei e tomei a decisão na minha vida. Glória a Deus, nós vamos continuar orando por você, para que você continue vivendo esse reino. Amém? Nós então agora vamos orar pelos pedidos de oração que chegou até nós, e no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar pelo nosso irmão Henrique e a nossa irmã Luciene, né? Que estão aí um pouco acamados. Pelo pai e sogra do Alex, vizinho da Ângela. Pelo Miro Braga e Cristina Moura. Pela Andressa, Luísa e família. Pela Maria Luísa, mãe da Simone, que está fazendo químio, né? Pela família da Maria do Rosário e todas as nações, amém? Pela família da Mônica Santo, pela Maria Rosa Gabriel, mãe do José Augusto. Oração para que a igreja não se resfrie nesses momentos, com certeza, em nome de Jesus. Se depender de nós, estaremos aqui continuamente. Pelos profissionais da saúde e aqueles que acabe com essa pandemia. Pela Bruna Sena, que faz parte do grupo de risco, glória a Deus, e todos os outros, né? Pela nação brasileira e todas as nações, por cura do Júnior, pelo Kaique, filho da Kenha, e salvação de toda a família, pela amiga da Natália, que está com câncer, pela Cida, mãe do Doni, glória a Deus, é minha mamãe, né? Glória a Deus, que Deus a sustente, né? É uma idosa, Deus a sustente. Quero orar também, meu amado, em particular, quero orar aí pela minha prima Shirley, né? Graças a Deus, ela tem estado conosco quase todas as lives. Então, prima, Deus te abençoe, continuaremos orando por você, pela sua filha, pelo seu esposo, pelo papai Milton, né, que é o meu tio, e enfim, toda a família, né? Estaremos orando por todos, né? Estarei orando por toda a minha família, orarei também pelos irmãos que aqui estão, né? O Abinadab, né? Cristina, o Alisson, tá? O Robson, o Jorge está aqui conosco, então nós vamos... O Valdemir também está no louvor, então nós vamos orar aqui agora. Então eu quero que até vocês que estão aqui, né, se coloquem em oração, né, esse pequeno grupo, mas a palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos na presença do Senhor, Ele ali estará. E eu quero me unir a você, meu amado, nesta hora. Erga as tuas mãos. Se você precisa de uma cura, meu amado, põe a mão aí onde você precisa desta cura.
E você vai determinar aqui agora, como nós vamos determinar que tudo isso já está na promessa de Deus. Portanto, Pai, eu quero orar por estas vidas, ó Deus. Porque eu oro, Deus amado, segundo a Tua palavra que o Senhor colocou no meu coração, que todas elas já alcançaram curas, ó Pai. Já alcançaram libertação, já alcançaram, Deus amado, os planos do Senhor, Pai. A nossa nação brasileira, Pai, já foi alcançada pelo Senhor, ó Deus amado. Os nossos governantes, ó Deus, e todos, ó Deus amado, os profissionais que nesses dias de caos, ó Pai, dessa pandemia, estão aí, ó Deus, entregando suas vidas. Nós cremos pela Tua palavra que eles já estão sendo guardados pelo Senhor. Eles já são protegidos pelo Senhor. A palavra diz que o Senhor já deu ordem aos Teus anjos a respeito deles, ó Deus, para guardá-los e livrá-los de todo mal. Senhor, eu oro pela saúde, Deus amado. Saúde essa que o Senhor já deu a todos aqueles que confiam no Senhor, Pai. Ó Deus, nesta noite nós vamos nos posicionar, ó Deus amado, com aqueles que crerem, com aqueles que acreditam, Deus amado, que tudo isso, Pai, já está, ó Deus amado, aleluia, consagrado em nossas vidas, porque o Senhor é um Deus que nos abençoou, o Senhor é um Deus que já nos prometeu guardar-nos, de tirar o medo, de nos dar segurança, de nos dar provisão. Nós não precisamos nos desesperar, porque o nosso Deus está sobre nós. Ele disse que Ele não nos abandonaria, Ele disse que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Então, em nome de Jesus, eu profetizo o reino de Deus sobre a sua vida, eu profetizo o reino de Deus sobre o seu lar, sobre a sua família, e tudo aquilo que é favorável ao reino de Deus, àqueles que vivem o reino de Deus, você receba nesta noite, receba na sua vida, na vida da sua família, que o reino de Deus seja soberano sobre ti, que o reino de Deus seja favorável sobre ti, e suas promessas, ó Pai, em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus, nós oramos grato ao Senhor, Pai, e com a certeza, fé e confiança, Pai, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Determine, meu amado, você não precisa de cura, você já é curado. Você não precisa de libertação, você já é liberto. Você não precisa de provisão, você já tem provisão. Amém? Muito obrigado, meu amado, mais uma vez, mais uma noite. Obrigado a todos que trabalharam nos bastidores deste momento, todos aqueles que oraram. Quero agradecer a todos que manifestaram amor por mim, né? Na escola dominical. Muito obrigado, é recíproco e é por isso que eu estou aqui. O amor de vocês com certeza me sustenta. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe. Até a próxima. Quinta-feira estaremos aqui. Ainda não temos quem é que vai pregar, mas não deixe de estar conosco. Amém? Ao fim aí do culto, né, da live, continua dando as suas mensagens, né? E que Deus te abençoe. Fiquem todos na graça e no amor de Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor Donizete.